fico até feliz, Carla, né, de poder ter esse espaço também e poder falar com a população em relação à alimentação escolar. Né, vocês mesmos acompanharam, né, no início do nosso governo as dificuldades que nós tivemos, porque existiam aí todas as situações burocráticas para a gente enfrentar, né, e também as questões do próprio departamento de alinhar tudo isso. Então, o que de fato ocorreu, né, semana passada, que nós já tomamos a providência? Sobre a carne, né? E eu fico também feliz, Carla, porque assim, o nosso município tem feito a sua lição de casa de forma assim, muito importante. Por quê? Porque nós sabemos da importância da alimentação escolar para as crianças. Todas as discussões, né, nacionais dizem que uma alimentação, ela corrobora para que a aprendizagem dos alunos aconteça. Então, o município de Rio Claro, né, se você vê, nós recebemos do governo federal 3,5 milhões ano passado, vamos pegar, né, o ano fechado, 3,5 milhões para aplicar em alimentação escolar. E o município investiu 13 milhões. Então, isso significa que nós estamos, sim, oferecendo uma alimentação de qualidade, né? E é nesse tom que a gente quer seguir. Por isso também, né, eu fico feliz com mesmo as críticas, porque vislumbra o quê? Que nós temos atendido de fato com qualidade e a gente não quer baixar essa qualidade de forma nenhuma. Né? O que aconteceu em relação à carne especificamente, né? Só para vocês terem ideia, né, em torno de 900 quilos de carne são consumidos durante um dia na rede municipal, né? Nós oferecemos 44 mil refeições por dia. Então, isso não é pouca coisa, né? Acho que se a gente somar as refeições, talvez, de alguns maiores restaurantes da nossa cidade, não dá 44 mil refeições. Então, toda essa logística e esse planejamento, ele é realizado, ele tem que ser realizado com muita antecedência, e é assim que nós trabalhamos. Ano passado, em outubro, eu encaminhei para o setor de licitação a licitação da carne. E aí nós tivemos um questionamento do Tribunal de Contas, né? As empresas, as pessoas envolvidas, né, muitas vezes entram com esses recursos e o tribunal parou o processo. Nós tivemos que parar o processo, só que a gente não pode ficar sem alimentação das crianças. Então, nós fizemos um contrato emergencial, que teve a sua durabilidade. Também a gente não pode estender muito esse contrato emergencial, porque um contrato emergencial, o próprio nome diz, ele é por uma emergência. E aí, fizemos toda a questão da licitação. Nós temos, Carla, em toda a questão de compras no município, isso de uma forma geral, muita dificuldade de encontrar quem dê os orçamentos. Porque para eu começar um processo licitatório, eu tenho que ter no mínimo 3 orçamentos. Porque a gente tem que ter uma média para isso depois ser comprado, então, pelo menor preço e pela questão técnica. Então, é muito difícil você conseguir os 3 orçamentos, porque você imagina, 800 quilos, 900 quilos de carne por um ano, quanto que isso, o volume de tudo isso. Então, às vezes, as empresas não querem parar aquele momento para fazer esse orçamento, porque isso não significa que elas vão ganhar a licitação. Elas fazem o orçamento e têm que participar, fazer todo o processo. Então, isso é muito dificultoso. Nós conseguimos, enfim, isso, demorou um pouquinho, e mandamos o processo, e na semana passada, na terça-feira, ele foi encerrado, né, a abertura dos envelopes. Aí tem toda uma verificação da documentação dessas empresas para ver se está tudo certinho. Houveram, então, 12 empresas que ganharam. Então, uma ganhou a carne de patinho, a outra ganhou o frango, a outra ganhou, né, enfim, os itens. E agora a gente tem toda essa logística para fazer em questão das entregas. Então, hoje, inclusive, antes de vir para cá, já conversei com a nutricionista e ela já fez o pedido, então, para as empresas para que entreguem essa mercadoria a partir de amanhã. Então, uma parte, né? E aí vai escalonando as entregas. Na sessão da Câmara também, né, foi levantado em relação às amostras, né? Em relação aqui nesse edital, não havia a questão das amostras. Por quê? Porque as amostras, na verdade, elas vêm para quê? Para que a gente verifique e certifique os alimentos, né, que estão sendo oferecidos. Se a gente deixasse as amostras nesse momento, esse processo de licitação levaria mais de 20 a 30 dias. Então, o que a gente fez?
tirou esse item, né? Na verdade, essa foi uma orientação do setor de licitação, que é quem de fato entende, né, da questão técnica, nos orientou então a isso, tiraram esse item, mas as empresas, por exemplo, dessas 12 empresas, tem algumas que já fornecem a carne para o nosso município, Vocês já né? conhecem A gente já conhece, então a gente vai trabalhar primeiro com essas, e as outras novas, nós estamos já pedindo as amostras para que elas tragam, as meninas, né, do setor específico técnico já verifiquem, e a gente possa validar, então, isso. Então, hoje deve estar saindo toda essa homologação e esses trâmites aí, que agora a gente é de agilidade, né, do departamento, né, com a nutricionista, a gente está, então, afinando tudo isso. Então, o nosso controle aí está feito, né? Outra coisa que foi colocado, né, a questão do cardápio. As crianças menores, as creches e a etapa 2, não ficou sem carne em nenhum momento, né? Nós seguimos o cardápio e entendemos por as crianças menores, então, fazer essa distribuição, porque a gente não estava com a falta total da carne, a gente estava com o número reduzido. Então, fizemos essa divisão, isso tudo levando em conta as questões nutricionais, né, que a gente precisa ter para poder oferecer o alimento. E com os maiores, nós sim introduzimos, por exemplo, um arroz doce em algum dia da semana, em algum período, as crianças que ficam 2 períodos, os 2 períodos, né, integral, de manhã fazia lá a refeição e à tarde comia o arroz doce, né, mas tudo dentro das questões nutricionais e que são permitidas por legislação, né? Ninguém, a nutricionista, né? Não, ela tem essa responsabilidade técnica, né? E a gente, claro que não ia infringir em nenhum momento a questão legal.